Seja guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado pela sua cabeça. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Nesta passagem diz que somos aptos, ou seja, estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Isso não é incrível? Precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária, em tudo, absolutamente em tudo o que fazemos. Quando isso acontecer, tudo o que fizermos será cheio de vida, cheio de unção, pois quando o Espírito conduz, temos a aprovação de Deus sobre qualquer assunto. Normalmente vivemos empurrando tudo na carne. Mas o que isso quer dizer? Que agimos sobre emoção através de planos mirabolantes de nossas mentes. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios que um cristão da nova aliança pode ter, além da salvação, de ter os seus pecados perdoados e de viver um dia com Deus na Nova Jerusalém. É maravilhoso ter esse privilégio de ser guiado pelo Espírito. E quando falamos ser guiado pelo Espírito, quer dizer poder ouvir de Deus o que Ele quer que façamos. E qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Isso quer dizer que você não precisa ficar perguntando para outras pessoas como deve agir com relação a qualquer assunto da sua vida, pois Deus mostrará a você exatamente o que fazer. Você pode estar falando agora: meu Deus, isso é incrível, eu quero isso para mim. Agora eu te digo, para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter um pouco de confiança, coragem e ousadia. Todos nós queremos saber como ouvir de Deus. Deus é muito misterioso em algumas situações e muitas vezes não teremos como compreender tudo o que Ele está fazendo. Como seres humanos, precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Seria fácil para Deus nos dizer tudo o que Ele quer de nós. Mas Deus quer que façamos essa busca. Ele deseja que caminhemos em fé. Ele quer que aprendamos a crescer, a caminhar. Às vezes cometer erros e aprendermos com isso. Voltar atrás e não ter medo de recomeçar. Você pode caminhar de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas, para isso, você não deverá ficar perguntando a todos o que deve fazer, cada vez que você tiver um problema na sua vida. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a seguir a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito. Paulo disse isso na passagem no início da mensagem, que não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós próprios criamos, ou às vezes pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que querem que sigamos, mas Paulo disse: eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito. Em 2 Coríntios 3:8 diz: como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Nós temos a oportunidade mais gloriosa de nossa vida. Olhe isso, o Espírito de Deus vive em mim e em você. E todas as vezes que precisarmos fazer alguma coisa com relação a qualquer situação em nossa vida, Deus nos guiará através da sua palavra e do seu Espírito. Isso é demais. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa,
assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Essa passagem fala sobre a unção. Essa unção é a presença, o poder e capacidade de Deus. Pregamos a palavra pela unção do Espírito. Vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, falar em público, mas são ungidas, ou seja, conduzidas pelo Espírito Santo. Quando estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, isso não se torna difícil para nós. Somos ungidos para diversas coisas, uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, outras ungidas para ser mãe, um pai ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, outras ungidas para ajudar. A unção é como se fosse a energia do Espírito. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias da sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Não vamos espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão espiritual. Ou seja, que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido com o Espírito para criar os seus filhos. Com isso, você saberá quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia ou deixar algo para lá. Você não precisa ter medo para fazer o que tem que fazer em sua vida. Você não tem que ter medo de ser capaz de fazer algo para mudar o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo para fazer o que precisa fazer. Você pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Segundo essa passagem de João, você recebeu essa unção e ela está permanentemente em você. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas para saber o que deve fazer. Normalmente é o contrário que acontece. Quase sempre corremos para as pessoas para saber o que devemos fazer. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes, nem sabem o que fazer com as suas próprias vidas. Em Romanos capítulo 7, versículo 4 diz: de modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Isso significa que se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você irá expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo. E muito em breve essas coisas poderão ministrar morte para você. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Ele te guiará conforme os desejos do Senhor para a sua vida. Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Muitos cristãos vivem em cima de regras, e isso não é errado, mas se esquece que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. E para andar em amor, existe apenas uma forma: serem guiados pela liderança do Espírito Santo de Deus. Agora um alerta. Se você é cristão e não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus, provavelmente isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus para a sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito, nossa caminhada com Deus é emocionante, pois nunca sabemos de um dia para o outro quais as novidades que o Espírito Santo vai trazer. Deus está em todo lugar. Ele quer participar em tudo na sua vida. Ele quer ir ao supermercado com você. Ele quer ir ao trabalho com você. Ele quer ajudar nos seus problemas. Ele quer cuidar dos mínimos detalhes de sua vida. Ele habita em você. Deixe-o conduzir os seus passos.
dentro do plano bom, perfeito e agradável que Ele traçou para você. A sua mente, por muitas vezes, te leva para longe das coisas de Deus. Por isso, precisamos pedir-lhe para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que fluem de nossas cabeças. Precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo. E para isso, precisamos aprender a pensar como Deus pensa, através do estudo da palavra dele. Quando você começar a caminhar no Espírito, criará uma sensibilidade, como se fosse um lembrete gentil com relação à sua vida interior. Ou seja, quando você não tem paz sobre algo, este é um sinal imediato que você precisa recuar e esperar para ter mais informações de Deus. Quando você começa a caminhar no Espírito, você começa a perceber quando alguma coisa não se encaixa em sua vida. É como você vestir uma roupa muito apertada, desconfortável, entende? Isso quer dizer que quanto mais você amadurece em Deus, menos você sentirá disposto a fazer as coisas que você se sente desconfortável no Espírito, porque você sabe que isso não valerá a pena. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação, para poderes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Nesta passagem, Paulo orou pela igreja pedindo 3 coisas. Primeiro, ele orou para que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para conhecer Deus verdadeiramente. Eu te digo agora, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, conheça a Deus. Não apenas sobre Deus, mas conheça-o pessoalmente. Conheça o seu coração. Crie intimidade com Ele. Ele disse também que orava para que eles conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Herança é algo que é dado, transmitido a você. Será que temos alguma ideia do que temos pela graça imerecida e favor de Deus? Temos nossos pecados perdoados, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando, entre outros. Olha como isso é profundo. Dentro desse segundo ponto, Paulo disse ainda que precisamos conhecer a nossa herança. Podemos ter todo tipo de conhecimento em nossa mente, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você pode ser até uma pessoa brilhante, mas com certeza é infeliz. E por último, ele disse que precisamos conhecer o poder que está disponível para nós, como crentes em Jesus Cristo. Precisamos sempre depender da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Você pode saber muito, mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vai fazer qualquer sentido. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha, é a caridade e o amor que edifica. Nesta passagem, existe uma discussão em poder comer ou não a carne oferecida aos ídolos. Paulo disse que se tivessem fé, saberiam que o ídolo não era absolutamente nada, apenas um pedaço de madeira. No entanto, ele disse: se você não tem a fé para isso, simplesmente não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que poderá fazê-lo sentir-se culpado.
Eles estavam mais preocupados com o que poderia entrar pelas suas bocas do que deveria entrar no seu coração. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito, ele mesmo fala ao coração o que é certo ou errado. O conhecimento leva as pessoas a ensoberbecerem. Ensoberbecer vem de soberba, ou seja, achar-se melhor que os outros, cheio de altivez e orgulho. Mas o amor, a afeição, a boa vontade e a benevolência edifica, acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. No verso 2 deste mesmo capítulo diz: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer que não importa o que você acha que sabe. Gostamos por vezes de dizer às pessoas o que sabemos. Por muitas vezes em nossas conversas, queremos que as pessoas se calem para dizermos o que pensamos e mostrar o que sabemos. Nada disso importa, porque se você não estiver andando em amor, a Bíblia diz que você não sabe nada. Obtenha todo o conhecimento que você quiser e puder, mas tenha certeza sempre de depender de Deus, completamente. Podemos ter absolutamente tudo, mas se não tivermos a unção de Deus, tudo isso não valerá de nada. Não esqueça disso que vou falar agora. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, tem mais que o suficiente. Deus quer que você acredite nisso. E quando você acreditar verdadeiramente nisso, você dará um passo após o outro e caminhará por um caminho incrível, planejado especialmente para você. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 7 é uma passagem maravilhosa e resume o que falamos há pouco. Diz: confia no Senhor com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência e entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as suas veredas. Se acharmos que sabemos tudo, não pediremos a Deus qualquer coisa. Precisamos ter a consciência que precisamos nos alimentar. Precisamos alimentar o nosso corpo físico com alimentos, nossa mente com conhecimento, mas principalmente precisamos alimentar a nossa alma. Normalmente o principal se torna secundário. Somente com a nossa alma devidamente alimentada podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Por vezes lutamos e conseguimos o que queríamos, segundo a nossa própria cabeça, de maneira carnal. E depois que conseguimos, falamos: eu deveria ter ouvido Deus. Já aconteceu isso com você? Ou seja, às vezes pensamos que sabemos que algo é certo pela nossa própria vontade, quando devíamos ouvir a Deus. No livro de Salmos 17:15 diz: quanto a mim, com justiça eu verei tua face, ao despertar eu me saciarei com a tua imagem. Quando temos uma alma devidamente alimentada, ficamos satisfeitos e contentes. É pelo que está dentro de nós e não pelo que temos ao natural. O que temos por dentro que nos interessa. Nos Salmos 63:5 diz: assim eu te bendirei com toda a minha vida, e ao teu nome levantarei as minhas mãos. Quando uma pessoa tem uma alma alimentada, tudo que sai de sua boca é para bendizer ao Senhor. Ele tem sede de Deus. Ele não murmura, nem reclama o tempo todo. Vivemos hoje num mundo muito perverso. Precisamos estar em sintonia total com o Pai. E para isso, precisamos ser guiados por Ele, pela intercessão do seu Santo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Evite o abismo em sua vida, sendo guiado pelo seu próprio entendimento, e viva a vida que Jesus morreu por você, sendo guiado
pelo Espírito Santo. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento. Pai amado, peço a Ti que tudo que foi dito nesta mensagem entre no mais profundo da alma de cada filho Seu. Temos hoje a salvação, o perdão de nossos pecados, e um dia poderemos viver contigo na Nova Jerusalém. Porém, muitos dos seus filhos não vivem a vida que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Uma vida de abundância em todas as áreas de nossas vidas. Sabemos, Pai, que para que isto ocorra, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Desperte essa consciência em seus filhos, Senhor, para que gozem a paz e aprendam a desfrutar essa vida conduzidos pelo nosso Consolador, o Espírito Santo. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.